tô cheio de fome, Kiryu. É freguês, frangão bonito pra si, ó. Toda vez que quer ficar fazendo isso, rapaz, eu tô com fome. Ah não, mano, tava com uma fome também, mano. Oi. Haomaru é um samurai andarilho, ou seja, não serve a ninguém e está numa jornada para aprimorar suas habilidades com a espada. Quando ainda era jovem, Haomaru encontrou Jubei Yagyu e o desafiou para um duelo, mas Haomaru perdeu feio. Percebendo que era imaturo e com uma enorme vontade de adquirir mais conhecimento e força, Haomaru deixou sua terra natal e se tornou um andarilho. Um dia ele conheceu Nikotin Kafen, um velho monge que é mestre na arte da espada, e se tornou seu discípulo. Foi nesse período que Haomaru também conheceu Genjuro, que também era discípulo de Nikotin, mas que pouco tempo depois foi expulso do templo por causa de seu comportamento. Haomaru completou seu treinamento com Nikotin e continuou sua jornada como andarilho. E no caminho chegou a lutar contra Yoshitora Tokugawa, também derrotou Shirotokusada Amakusa, que tinha como objetivo trazer um deus maligno chamado Ambrosia para o mundo dos humanos. E também foi até o portão do inferno lutar contra Mizuki Rachojin, que também queria trazer destruição e trevas para o mundo dos humanos com o poder do deus maligno Ambrosia. E neste vídeo a gente vai conferir tudo que o Haomaru fala nos jogos clássicos de Samurai Shodown, do 1 até o 5. Vale lembrar que Haomaru é japonês e tudo que ele fala está em japonês, por isso muitas vezes precisamos adaptar a tradução para que faça sentido, pois não é só outro idioma, é outra cultura também, certo? Tá bom. Vamos começar conferindo as falas do Haomaru antes das lutas. Em Samurai Shodown 2, 3 e 4, quando a gente escolhe o Haomaru, ele tem uma fala. O que ele fala é Yosh, Yosh. E essa palavra, Yoshi, é uma expressão muito versátil em japonês. A gente pode usar antes de fazer alguma coisa pra se motivar, né? Yoshi, tipo, vamos lá, é isso aí. Ou a gente pode usar também pra comemorar alguma coisa que a gente conseguiu, né? Se a gente conseguiu passar num teste, se a gente venceu uma competição, a gente fala Yoshi, é isso aí, consegui. E aqui o Haomaru fala com um primeiro sentido, né? De bora, é isso aí, porque a gente escolheu ele. Agora, quando a gente escolhe ele em Samurai Shodown 5, ele fala isso. Ele fala Iku, Ze, Ikze. Iku é o verbo ir, vou, vamos, vai. E Ze é uma partícula de ênfase. E quando ele fala Ikze, que literalmente quer dizer eu vou com ênfase, é uma expressão também para dizer vamos lá, bora, vamos nessa. E o Haomaru também usa essas falas logo antes da luta, quando ele já tá de frente pro personagem. Em Samurai Shodown 4 e 5 ele fala o Yoshi. E em Samurai Shodown 4, se a gente escolhe o Haomaru, mas na versão Bust, que é aquela versão mais maligna do personagem, ele fala Ikze. Inclusive, se você quiser entender essas diferenças das duas versões dos personagens, da versão boa e da versão mais maligna dele, eu já contei tudo no vídeo que eu explico a narração de Samurai Shodown, tá? Tem a parte 1 e a parte 2, eu vou deixar o link aqui na tela e também na descrição pra você ver depois. Mas vamos conferir agora o que o Haomaru fala nas provocações dele. Nesses jogos clássicos de Samurai Shodown, a gente consegue provocar no 2, no 4 e no 5. Vamos conferir o que o Haomaru fala em uma das provocações dele. Aqui ele fala dosta, só que ele fala duas vezes, né? Dosta, dosta. E dosta significa o que foi? O que aconteceu? E a gente pode usar isso em vários contextos. Se a gente estiver preocupado com alguém, a gente pode perguntar, dosta, o que foi? O que aconteceu? Mas aqui no contexto de luta é usado para provocar o oponente. O que foi? O que aconteceu? Você tá parado? Não vai vir? Né? Tem esse sentido. E quando a gente fala duas vezes, dosta, dosta, a gente tá só dando uma ênfase mesmo. O que foi eu? E aí, não vai vir não? Qual que é? E uma observação interessante é que em Samurai Shodown 4 e 5, quando a gente faz a provocação, o nosso personagem joga a arma dele no chão. É uma provocação bem desaforada mesmo. Vamos lhe pegar? Por outro lado, em Samurai Shodown 2, cada personagem tem duas provocações diferentes. Vamos conferir então qual é a segunda provocação do Haomaru em Samurai Shodown 2. A gente vê que ele dá um gole no saque dele ali, aliás, ele gosta muito de saque, e ele fala ume, ume.
E essa palavra aqui, ume, é um jeito bem oralizado de umai, que significa algo delicioso, algo saboroso. E de um jeito mais oralizado, ume. Então Haomaru tá falando simplesmente, ah, que delícia, que gostoso, né, que saboroso. Que delícia! Agora em Samurai Showdown 2, quando a gente apanha muito, a nossa barra de especial enche. E nesse momento o nosso personagem tem uma fala. E o Haomaru fala isso. Ele fala Atama Kitaze. Atama Kitaze. Atama significa simplesmente cabeça, né? A nossa cabeça. Kita significa veio, chegou. E Z a gente já viu que é uma partícula de ênfase. Então essa frase aqui, literalmente, Atama Kitaze seria alguma coisa como chegou na minha cabeça, veio na minha cabeça. Mas essa é uma expressão em japonês que seria o equivalente ao nosso me deu nos nervos. Ou seja, chegou na minha cabeça aqui, ó, já deu no nervo, tô bravo, agora eu tô bravo mesmo. Então traduzindo de um jeito bem natural, desse jeito que ele fala, Atama Kitaze, agora eu tô puto, agora já deu. E essa fala combina bastante, principalmente com a versão japonesa de Samurai Showdown, né? Porque a gente precisa encher uma barra de raiva ali pra ficar com o especial disponível. Inclusive eu expliquei essa questão da barra da raiva também no vídeo de narração de Samurai Showdown. Mas vamos conferir agora os golpes especiais do Haomaru. Ele tem a magia dele que ele roda a espada e joga um furacão no oponente. E o que ele fala aqui é o nome do golpe, que é Senpu Retsuzan. Senpu Retsuzan. Senpu significa redemoinho. Retsu passa a ideia de você partir alguma coisa, né? De você estraçalhar, de você cortar no meio de um jeito violento. E Zan no final significa simplesmente um corte. Então, literalmente, Senpu, que é redemoinho, Retsuzan é um corte que parte, né? Um corte violento. Seria um redemoinho do corte violento, ou então um redemoinho do corte destruidor. E a gente poderia adaptar simplesmente para redemoinho cortante. E em Samurai Showdown 2 a gente consegue fazer um golpe que a gente finge que vai fazer essa magia, mas não faz. E aí o Haomaru fala isso. Ele fala Senpu Tene. Senpu Tene. Senpu a gente viu que é redemoinho e esse Tene passa a ideia de é brincadeira, não é verdade não. Então, Senpu Tene seria mais ou menos redemoinho, não? Redemoinho, só que não. É mentira! E o Haomaru tem um golpe antiaéreo bem estiloso, que ele gira a espada e depois sobe. E aqui ele fala Kogetsuzan. Kogetsuzan. Esse kanji aqui de Ko significa arco, um arco. Getsu significa simplesmente lua e Zan a gente já viu que significa corte. Então quando ele fala Kogetsuzan, é um corte do arco da lua. E até que combina, porque ele gira a espada de um jeito ali que por um breve momento parece que fica o formato da lua mesmo. E a partir de Samurai Showdown 2, o Haomaru ganhou um golpe que ele pula e bate a espada no chão com tudo. E em Samurai Showdown 2 e 3 ele fala isso. Ele fala simplesmente Oxá. Oxá! Que é uma variante daquele Yosh que a gente viu, que é usado para se motivar ou então para comemorar alguma coisa. Mas nesse caso aqui está sendo usado como um Kiai, que é um grito usado em artes marciais para liberar energia, para se concentrar, né? Então esse daqui a gente não precisa nem traduzir, né? Oxá! Já em Samurai Showdown 4 e 5, nesse golpe o Haomaru só grita. Mas especificamente em Samurai Showdown 5, quando a gente faz a versão mais forte desse golpe, ele fala um Ora! Que é um grito muito comum quando algum personagem tá dando algum golpe também. É como se fosse um toma essa, toma, né? Alguma coisa nesse sentido. Agora em Samurai Showdown 3 e 4, quando a gente escolhe o Haomaru na versão Bust, a versão mais maligna dele, ele tem um golpe que se a gente fizer de longe não acontece nada, ele só faz uma pose. Mas se a gente fizer de perto, ele sobe dando uma espadada no oponente e ele tem uma fala. Sem segredo, o que ele fala é o Ikuze. Ikuze, vamos, bora! E um outro golpe que o Haomaru tem em Samurai Showdown 3 e 4, na versão Bust, é um que ele passa a espada pelo chão batendo pra frente. E em Samurai Showdown 3 ele só dá um grito nesse golpe. Já em Samurai Showdown 4 ele tem uma fala.
O que ele fala é kurae. Kurae, que quer dizer engole essa, toma isso. Toma. E em Samurai Shodown 5, o Haohmaru tem um golpe que ele dá uma pancadona com a espada dele pra frente. E o que ele fala é Kimari da. Kimari da. Kimari quer dizer decisão. E da é simplesmente uma afirmação. É ou está. Então, literalmente, quando ele fala Kimari da, significa está decidido. Porque ele dá esse golpe que vai decidir a partida. Então a gente pode adaptar pra já era. Agora é o fim. Agora, uma coisa interessante que a gente consegue fazer em Samurai Shodown 2 é transformar o nosso personagem num brinquedo. Mais especificamente, num chaveiro de pelúcia. Mas o que o Haohmaru fala não é segredo nenhum. Ele fala o Yoshi, Yoshi, né? É isso aí. E essa transformação, além de servir como uma provocação pro oponente, a SNK fez isso para divulgar essas pelúcias dos personagens na época, que estavam disponíveis em máquinas de prêmios. Por isso que, se você reparar, ele tem aquela cordinha na cabeça. Mas vamos conferir agora os movimentos especiais do Haohmaru. Em Samurai Shodown 2 ele tem um especial que ele dá uma pancadona e, se acertar, ele quebra a arma do oponente. E o que ele fala aqui é Kore demo kuraina. Kore demo kuraina. Kore demo kuraina. Kore quer dizer isto. Demo aqui significa então. E kuraina é parecido com aquele kurai que a gente viu, né? Só que aqui tá com mais ímpeto, né? Kuraina, toma essa, engole isso. Kore demo kuraina. Então toma isso daqui, né? Então engole isso daqui. Agora o Haohmaru tem um outro movimento especial que, dependendo do jogo, a gente consegue fazer a hora que quiser. Ou seja, é um golpe mais simples. Ou a gente precisa da barra cheia pra fazer. Aí é um movimento especial mesmo. Mas o que ele faz e o que ele fala é sempre a mesma coisa. Ele gira bastante com a espada e depois sobe no final. E o que ele fala aqui é o nome desse golpe, que é Tenha Fujinzan. Tenha Fujinzan. Esse primeiro kanji aqui, ten, significa céu, mas é o céu no sentido de paraíso. Depois, esse segundo kanji aqui, lido como ha, pode passar a ideia de campeão, algo soberano, mas também passa a ideia de conquistar, né? Então aqui significa conquistar. Logo em seguida, esse kanji aqui, hu, significa selo, simplesmente isso, tá? Um selo. Depois, esse kanji lido como jin, significa Deus, ou então alguma coisa divina. E por último, esse kanji aqui, zan, a gente já viu que significa corte. Então o nome desse golpe, tenha, algo que conquista o céu. Fujin, né? Um selo divino. Zan, um corte. Tenha Fujin Zan. É o corte do selo divino que conquista o céu. É um nome bem legal, bem poético. Girando, girando! Agora em Samurai Shodown 3, quando a gente pega o Haohmaru na versão Bust, ele tem um especial que ele sobe batendo no oponente e depois desce com tudo. O que ele fala é Koitsu de Kimari da. Koitsu de Kimari da. Koitsu aqui significa este daqui, tá se referindo ao golpe. De é uma partícula que tem vários usos, mas aqui significa com. Então koitsu de significa com este daqui, e depois ele fala o Kimari da, que a gente já viu que literalmente significa tá decidido, é a decisão. Então literalmente, koitsu de Kimari da significa com isso daqui fica decidido. E a gente poderia adaptar pra isso acaba agora, ou isso acaba aqui. E o Haohmaru na versão Bust em Samurai Shodown 4 adiciona um ikize antes dessa fala, né? Então ele fala ikize, koitsu de Kimari da. Seria um vamos lá, bora, isso acaba agora, isso acaba aqui. Agora em relação às poses de vitória do Haohmaru não tem segredo nenhum. Ele fala um Yoshi, com sentido de comemorar, né? Então aqui seria mais ou menos um é isso aí, né? Consegui. E em Samurai Shodown 2 ele tem uma pose de vitória que é igual uma das provocações dele.
Né, a gente já viu, dois tá. O que foi, né? Só que agora o oponente perdeu a luta, né? Então, o que foi aí? O que aconteceu? E em Samurai Shodown 4 e 5 ele tem essa pose. Que, como a gente viu, é um derivado de Yosh, que pode ser usado também para comemorar. Oxá, é isso aí! Agora em Samurai Shodown 4, quando a gente escolhe o Haomaru na versão Bust, ele tem essa pose de vitória. Aqui ele fala Katsute no wa imon daze. Katsute no wa imon daze. Kats significa vencer, ganhar. Só que ele fala Katsute. Esse T aqui ele tá citando, né? Então ele tá citando ganhar, vencer. Então seria mais ou menos sobre ganhar, sobre vencer. Depois ele fala no wa, que é uma estrutura para indicar um assunto, né? Então Katsute no wa, sobre vencer, ganhar, o que é que tem? Aí ele fala i. I quer dizer alguma coisa boa, bom. Depois ele fala mon, que significa coisa ou algo. Então i mon significa uma coisa boa, algo bom. Depois ele fala da, que é uma afirmação é ou está, e z, que é a partícula de ênfase que a gente já viu. Então quando ele fala Katsute no wa, ganhar, o que é que tem? Imon daze, afirmando com ênfase, é muito bom, é bom mesmo. Então literalmente seria vencer é algo bom, com ênfase, né? Mas de um jeito mais natural, como é bom vencer, como é bom ganhar. Ou seja, nessa versão Bust do Haomaru a gente vê que ele tem uma fala mais convencida ali quando ganha. Eu sou bichão mesmo, hein? E uma outra pose de vitória que essa versão do Haomaru também tem em Samurai Shodown 4 é essa. Ele fala mo ippon, mo ippon. Mo significa mais e ippon é um contador, pode ser um de alguma coisa, depende do contexto. Aqui significa round, mais um round, mais uma luta. Então quando ele fala mo ippon, significa mais uma luta, né? Tá pedindo mais uma luta pro oponente caído ali. Mais uma luta, vamos mais uma. Só que em Samurai Shodown 5 a gente não tem duas versões dos personagens, é só uma versão. E aí deixaram essa pose de vitória como uma pose de vitória normal dele. Agora em Samurai Shodown 2 e 3, quando o Haomaru é derrotado, ele fala isso. Aqui ele fala Chikusho, só que ele fala de um jeito bem sofrido, né? Chikusho. Ou então Chikusho. E essa palavra aqui significa simplesmente droga, porcaria. Simplesmente é uma reclamação. Então, chikusho seria que droga. Agora, quando o Haomaru perde em Samurai Shodown 4, ele fala isso. Ele fala simplesmente Oshizu. Oshizu. Que é o nome da namorada do Haomaru, que aparece algumas vezes na franquia, como no final de Samurai Shodown 1 e no final de Samurai Shodown 2 também. Cadê minha mulher? Eu não acho a mulher. Onde que tá essa mulher? É R$180 o prato, um troçozinho assim pequenininho. Eu falei pra ele, não, a gente não vai pedir isso. Me conta. Mas fala pra mim, você acha que o Haomaru representa mesmo a imagem de um samurai? Conta pra mim aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo aqui, dá um like e não se esquece, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque sempre que tiver vídeo novo, você vai ficar sabendo. Então é isso e tchau. Eu queria muito saber como que o Haomaru fica com a roupa sempre branquinha, mano. Ele luta, sua, dorme no chão, ou ele troca sempre a roupa, ou então ele sempre tá lavando a mesma roupa no riacho que te acha por aí, mano. Qual seria a versão brasileira do Haomaru, mano? Acho que seria Haomarão. Quando a gente termina o primeiro Samurai Shodown com o Haomaru, a Oshizu, que é apaixonada por ele, aparece, pois o seguiu durante sua viagem. Ela quer ficar com o Haomaru, mas ele diz que não pode escolher entre ela e o caminho da espada, e então parte e a deixa.
Até aí tudo bem, esse é o final oficial do jogo. Só que depois aparece uma cena onde o Haohmaru encontra a Mai Shiranui, de Fatal Fury. Eles só trocam algumas farpas e começam uma luta, e aí não é revelado o resultado desse duelo. E muita gente se pergunta até hoje por que a Mai aparece ali, sendo que Samurai Shodown se passa no século XVIII e Fatal Fury se passa no século XX. E o que acontece é que essa cena não é canônica, ou seja, não faz parte da história oficial. Samurai Shodown foi um jogo feito só pra tapar buraco, enquanto não saía um novo Fatal Fury e enquanto The King of Fighters 94 não ficava pronto. Então o time de desenvolvedores teve muita liberdade criativa pra fazer esse jogo. Então, além de ser uma simples zoeira colocar a Mai ali no final do Haohmaru, eles colocaram ela ali para manter o interesse do público em Fatal Fury, que era a franquia de luta mais bem sucedida da SNK até então. Resumindo, não é antepassado da Mai, não é a Mai ali que viajou no tempo, não é nada. É só uma simples zoeira e propaganda de Fatal Fury.